Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky e bem-vindos para mais um evangelho de sexta-feira maravilhoso, né? Último evangelho do ano, então eu espero muito que vocês gostem para que a gente entre aí no ano de 2023 muito bem, muito felizes, né? E que a gente conquiste tudo que a gente quer. E melhor do que isso, né, é usar o evangelho como guia para nossas vidas, nossas lindas vidas, tá? Então é importantíssimo. Então façam, ok? Não deixem de se inscrever, tá? Curtir, comentar se vocês gostaram, o que vocês pensam sobre o tema e tudo que vocês quiserem. E compartilhar com os seus amigos, ok? Também me sigam no Instagram, que é @vicky_raiz, e também o Eduardo, @esabag. E vamos para mais um evangelho. É importantíssimo que vocês peguem o copo de água, tá? Porque assim os espíritos podem fluidificar a água de vocês. Então vamos lá. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade maravilhosa de poder estar realizando o Evangelho no dia de hoje. Que o Senhor mande seus emissários na casa de cada um que estiver realizando o Evangelho, que possa os bons espíritos fluidificarem a água, iluminarem e dar um bom entendimento para a pessoa. Iniciamos agora esse Evangelho, que assim seja. Bom, hoje o nosso texto do Evangelho é a lei de amor, né? Ele é um textinho um pouco longo, então eu vou ler até uma parte aqui e aí depois eu vou ler um outro trecho que os espíritos pediram para ler, que está mais distante desse trechinho, e a gente vai conversando sobre. Instruções dos espíritos, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então ele já começa aqui falando, uma frase autoexplicativa, né? Que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. O que Jesus veio fazer na Terra? Pregar o amor, né? Porque ele continua aqui. Porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, os sentimentos que a gente sente, eles são os nossos instintos. Pode ser tanto elevado como não. Porque se a gente sentir, por exemplo, um sentimento de ódio ou raiva, isso não vai ser bom pra nós, né? E aí a gente vai estar regredindo, vamos dizer assim, né? E aqui ele tá falando que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Ou seja, se tu não tem um progresso realizado, você, quando tem raiva, né? Não é algo bom. Já o amor vira um instinto elevado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mas avançando e corrompido, só tem sensações. Mas instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor do sentido vulgar do termo. Ou seja, aquele amor de homem e mulher, né, daquela que no caso é uma paixão, que a gente confunde. Tem muitas pessoas que confundem muito o amor com a paixão, né? E aqui ele não tá falando daquele sentimento vulgar. Não, ele tá falando do amor, aquele amor verdadeiro. Mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então ele tá falando que aquele sol interior, aquela força maravilhosa que a gente tem dentro de nós, que faz com que a gente se movimente todos os dias em prol do que a gente deseja, do que a gente almeja, né? De que maneira a gente vai agir, todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Então ele tá falando que a lei do amor, ela substitui a personalidade pela fusão, ou seja, mistura, né, dos seres e aniquila as misérias sociais. Ou seja, a lei do amor, ela faz com que seja aniquilada essas misérias sociais e tudo de ruim que a gente possa ver aí. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Então ele tá falando aqui que feliz é aquela pessoa que ama o próximo, ultrapassando, né, a sua humanidade. Ou seja, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Então mesmo que a pessoa esteja mal, a outra pessoa ama. Que o amor, esse amor que Jesus fala, é aquele amor de amar todos como iguais, compreender que não somos essa carne, não somos essa, né, só essa matéria, a gente é espíritos. E a partir do momento que a gente é espíritos, né, estando aqui
evoluindo, todos os outros espíritos que também estão encarnados aqui são nossos irmãos. E a gente começa a olhar com o mesmo olhar para todos, né? Com aquele olhar de amor, de carinho, de fraternidade, que é muito importante. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, quando Jesus pronunciou essa palavra amor, né, ele fez estremecer os povos, ele fez os povos tremerem com uma outra visão de tudo, né? Principalmente para a época onde amor não existia. As pessoas eram... Vamos lembrar que antigamente, há 40 anos atrás, a gente era muito mais primitivos do que somos hoje. Se você já acha que somos primitivos ainda, porque somos, né? Mas já estamos muito melhores do que era há 40 anos atrás. Imagine na época de Jesus, como que era a situação, né? Então, quando ele veio com essa palavra amor, com esse novo sentimento, né? Com essa nova forma de ver a vida, ver as pessoas, ver o mundo, igual ele fala aqui, né, de como é uma pessoa quando tem amor, estremeceu os povos, né? Ele ainda fala, os martírios ébrios de esperança. Então, desceram ao circo, falando que deu esperança às pessoas, até as pessoas mais corrompidas, muitas das vezes tinham esperanças em ter os melhores no amor e no próximo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Então ele vem falando aqui do espiritismo, né? O trabalho do espiritismo tem em agir sobre a lei do amor, né? Que ele fala que vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, que é a reencarnação. Porque na reencarnação a gente tem chance de se melhorar, pagar nossos débitos do passado com outras pessoas, com outras situações da vida, né? E fazer com que sejamos seres humanos cada vez melhores, praticando a lei do amor. Porque por mais que as pessoas elas não enxerguem, a lei do amor está aí, como todas as outras leis de Deus, né? Só que nem todos conseguem ver. E ele continua aqui, né? Triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual, da onde vem toda a inteligência do homem. Porque se tu pensa que tu tem a inteligência só dessa vida, claro que não. Em toda a sua personalidade, você traz coisas de outras vidas, tá? Você vem evoluindo do átomo ao anjo, né? Você vai evoluir muito mais. A evolução é uma jornada longuíssima, porém super interessante. E se você, sabendo disso, estando nessa fase da vida onde você está aqui na nossa planetinha Terra, aproveite essa jornada e pratique as leis de Deus. Principalmente a lei do amor, né? Uma das tantas que você pode aí praticá-la para se melhorar e para poder ajudar o próximo, né? Porque, diga-se de passagem, fora da caridade não há salvação. Fato. Revela o homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Então vem falando, né, do espiritismo e do espírito que tem dentro que tem para resgatar o homem da matéria, ou seja, da gente cair nesse piloto automático, de ficar vivendo essa felicidade ilusória, né, de só viver essa vida material como se só isso existisse. Não! Tem coisas depois da morte. A morte não é a morte de fato, a morte é uma porta aberta para a tua verdadeira vida, que é a vida espiritual. Disse eu que, no seu início, o homem não tem senão instintos. Aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Então, ele está falando que o homem é normal, que quando a gente vem, né, a gente começa a evoluir, a gente só tem instintos. Lembrem-se
que somos animais, só que somos animais racionais, né? E nisso, se você souber usar, é ótimo, né? Mas se você não souber usar, você pode acabar se prejudicando muito, porque igual eu falo, nada passa imune, né, dos espíritos. Então, tem que se policiar muito bem. E aqui ele deixa bem claro que as pessoas que os instintos dominam elas, ou seja, as pessoas que deixam ser dominadas pelos instintos de primitivo, sabe? Da raiva, do ódio, do orgulho, do egoísmo, da vaidade em excesso, da ganância, estão mais próximas do ponto de partida do que de fato no objetivo, né? De fato encaminhando. Porque igual eu falei, se a gente vai do átomo ao anjo, uma pessoa que está só, né, seguindo os instintos animais que tem dentro dela, né? Que é o egoísmo, que é o apego aqui à matéria, às coisas terrestres. Vocês acham que elas estão mais próximas do anjo ou mais próximas, né, aqui da matéria, do ser primitivo, né? É até fácil analisar isso. Aí aqui ele continua. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Então ele vem falando pra gente aperfeiçoar. A todos os dias você pode ser melhor do que ontem. Lembre-se sempre disso. Se um dia você não foi bem, você não estava bem, o que aconteceu, tudo bem, acontece. Mas no dia seguinte você tem como obrigação se melhorar e ser uma pessoa melhor do que você foi no dia anterior. Sempre coloquem isso. Principalmente agora que vai entrar o ano novo, né? Todo mundo, quando vai virar o ano, faz promessas, faz planos. Então sigam esses planos, se melhorarem como pessoas, colocarem a reforma íntima, o espiritismo em primeiro lugar, porque eu tenho certeza absoluta, a vida de vocês vai se transformar para melhor, tá? Os instintos são germinação e os embriões dos sentimentos. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco de sua crisalida, permanecem escravizados aos instintos, né? Então aqui ele tá falando, ele continua, né? Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que não se despojando, senão pouco a pouco, ou seja, se desprendendo dos apegos daqui, do orgulho, dos instintos primitivos, né? Ou seja, pouco a pouco da sua crisalida, permanecem escravizados aos instintos, ou seja, você vira escravo das suas vontades, das suas más inclinações. Por isso que a chave para você também ter uma vida em paz e saudável é o autocontrole. Você tem que ter a capacidade de se autocontrolar e de buscar sempre o equilíbrio, porque senão você vira escravo das suas más inclinações, dos seus desejos, das suas vontades. Um exemplo chucro, uma pessoa que fica falando, por exemplo, que não consegue parar de beber. Ela não consegue parar de beber porque ela não tem controle sobre ela mesma. E ela vive cedendo para esse vício da bebida que, primeiramente, ela ingeriu, né? Porque foi ela que começou a beber, obviamente. Nunca vai chegar ninguém assim e ficar colocando uma garrafa na boca dela e falar, beba. Claro que não. Ela já procurou. E procurando, ela se viciou e ela, hoje em dia, não consegue ter autocontrole sobre os desejos dela sobre isso. Então, você vira refém. Você vira escravo daquilo. Isso é horrível, né? Então, pensem bem, tá, gente? Reflitam sobre isso. E aí ele continua aqui. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. Então, ele aqui também autoexplicativo. O espírito deve ser cultivado como um campo. A tua evolução espiritual é um campo, é um jardim. Quem vai plantar as sementes são vocês. Não plantem espinhos, porque mais cedo ou mais tarde vocês vão colher esses espinhos. Busquem plantar flores, frutos, que vocês vão poder colher futuramente, que serão coisas boas a vocês. Porque daí ele fala aqui também, né? Toda a riqueza futura, ou seja, tudo que tu quer alcançar no futuro como espírito, em outras vidas, no que for, depende do labor presente, né? Porque muitas expiações que você paga nessa vida veio de outras vidas. Você quer ficar gerando mais expiação para você pagar nas próximas vidas? Você tem certeza disso?
Então pensem 2 vezes, ok? E mais do que os bens terrestres, levar-vos à gloriosa elevação. E é então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então aqui também super autoexplicativo. Levar-vos à gloriosa elevação, e é então que, compreendendo a lei do amor, ou seja, quando a gente compreender a lei do amor, que é a lei que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, ou seja, a alegria do nosso espírito, a alegria de viver do nosso espírito, né? Que são os prelúdios das alegrias celestes. Lindo, né, gente? Incrível. Só que daí, os espíritos, eles mandaram olhar uma outra partezinha, e a gente vai encerrar já, tá? Que é depois na outra parte aqui, que ele fala assim, ó. Crede que estas sábias palavras, abre aspas, amai bastante para ser desamados, fecha aspas, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutai, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes, de tal modo, mudado em vosso proveito, que aceitais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos, aceitarei com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Então, olha aqui, perfeito, ele fala aqui, né? Crede que essas sábias palavras, abre aspas, amai bastante para ser desamados. Então, essa frase, né? Amai bastante para ser desamados, né? Então, você tem que amar bastante para que você seja amado. Caminharão. E elas são revolucionárias. E seguem um caminho fixo e invariável, ou seja, não tem uma diferença, não muda o caminho, é o mesmo caminho sempre, desde que chegou essa frase, desde que Jesus colocou essa lei, né, que é uma lei de Deus, mas que Jesus chegou aqui na Terra para ensiná-la, para mostrá-la, né, ela é invariável, mas já tem desganho. Vós que me escutai, ou seja, pessoas que escutam, que seguem o Evangelho, que ouçam e que buscam se melhorar constantemente na lei da evolução, né, no caminho da evolução, sempre buscando, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, sois infinitamente melhores do que há 100 anos, ou seja, vocês aí mesmo, vocês que estão assistindo e estão realizando esse evangelho, vocês são muito, muito, muito melhores do que vocês eram há 100 anos atrás, como eu também. Por isso que a evolução é tão perfeita, ela pouco a pouco nos dá chances e chances de evoluir, né? E Deus é perfeito, porque foi Deus que fez tudo isso. Então, Deus não erra e Deus é sempre justo. Então, você é muito melhor do que você era 100 anos atrás. E aí ele continua aqui, né? Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e fraternidade. Ou seja, que você hoje em dia, as coisas que você aceita, as coisas que você vê, você já não contesta mais, né? Você aceitou essas ideias novas sobre a liberdade e fraternidade que outra hora você rejeitou. Há 100 anos atrás, tudo isso que tu aceita hoje, você talvez não aceitaria antes. Obviamente tu não aceitaria. Porque é um caminho, é um processo que a gente evolui. Daqui 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Ou seja, as coisas que ainda você ou as pessoas... Isso é fato. Tem, muitas vezes você quer aconselhar, você quer que uma pessoa te ouça, né? Porque você tá, por exemplo, o espiritismo tá te fazendo bem e você quer mostrar para uma pessoa isso, né? Porque você sabe que pode fazer bem para ela. Só que você explica e a pessoa não entende. Eu já passei por isso. É assim, frustrante. Mas entenda que daqui 100 anos ela vai aceitar com a mesma facilidade que você aceitou agora, sabe? Cada um está num processo de evolução. Então, busque compreender isso e também não ficar com esse sentimento de frustração ou chateado. Tanto você quanto a pessoa do seu lado vão mudar, vão evoluir e uma hora ou outra estaremos, né, mais próximos aí de se tornarem, né, igual a Jesus, igual aos espíritos evoluídos. Lembre-se sempre do átomo ao anjo, até a pior pessoa na Terra, depois de um bom período evoluindo, ela vai ter chance de se melhorar, sempre vai ter chance de melhorar, e aos poucos, cada um no seu tempo vai caminhando, né, rumo à evolução
e a viver o amor fraterno verdadeiro, ok? Então é isso, gente. O evangelho é um pouquinho longo, né? Esse tempo de desculpas, mas foi maravilhoso. Eu acho que é um dos melhores evangelhos para que a gente possa encerrar o nosso maravilhoso ano, ok? Eu já desejo um ano novo maravilhoso para vocês, que vocês se divirtam, curtem, façam tudo que vocês têm vontade de fazer, né? Conquistem tudo o que querem conquistar. E agora eu vou encerrar aqui o evangelho. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esse evangelho maravilhoso. Muito obrigada a todos os bons espíritos que conosco estiveram realizando esse evangelho, ok? Encerramos agora esse evangelho, que assim seja. Tomem a água de vocês, é importantíssimo que vocês coloquem um copo de água, ok? Sempre, tanto para vocês, quanto para os animaizinhos de estimação, quanto para qualquer outra pessoa que vocês quiserem, ok? Fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar, ok? Eu leio todos os comentários. E é isso. Um beijo e até a próxima!